Você já imaginou acordar pela manhã, abrir o telefone celular e descobrir que a sua conta de anúncios foi bloqueada, sem nenhum aviso, sem explicação e pior ainda, sem conseguir falar com ninguém? Agora pense bem comigo, empresas faturam milhares de reais através dessas plataformas. E tem gente que depende disso para pagar aluguel, funcionários, escola dos filhos e até manter a própria empresa funcionando. E de repente tudo para. E o mais assustador é isso. Muitas pessoas acreditam que quando a plataforma bloqueia uma conta, simplesmente acabou, que não existe solução, que não existe direito e que não existe justiça. Mas justamente aí que muita gente se engana. Porque várias plataformas não contam é que existe casos em que o bloqueio pode ser considerado abusivo, principalmente quando ocorre sem explicação adequada, sem possibilidade real de defesa ou quando prejudica diretamente a atividade profissional da pessoa ou da empresa. E eu vou te mostrar hoje como funciona a recuperação judicial de contas de anúncio, quais são os direitos de quem teve essa conta bloqueada, quais provas podem te ajudar no processo e o que você precisa fazer para aumentar suas chances de recuperar aí o seu acesso à sua conta. Então, pessoal, fique comigo até o final desse vídeo porque existem detalhes que podem fazer total diferença no seu caso, inclusive erros que muita gente comete e que acabam dificultando ainda mais a recuperação da conta. E para quem não me conhece ainda, eu sou Renato Ferreira, advogado, atuo diariamente com demandas envolvendo direito digital, recuperação de contas, bloqueios em plataformas e problemas relacionados ao ambiente online. E diariamente pessoas me chamam aí no WhatsApp completamente desesperadas, dizendo o seguinte: doutor Renato, minha conta de anúncios foi bloqueada do nada. Doutor Renato, eu tinha dinheiro lá dentro, ou então minha empresa depende disso, que é muito comum aí no ramo do marketing digital, ou então que não consegue falar com o suporte diante aí de um evidente erro por parte da plataforma. E justamente por esse motivo eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para vocês, para poder explicar de forma simples, direta e fácil quais são os caminhos possíveis na justiça. Então, antes de começar aqui o conteúdo desse vídeo, já aproveite essa oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui eu trago conteúdos sobre direitos digitais, recuperação de contas, golpes na internet e direitos aí das pessoas nas plataformas digitais. E deixe também no campo dos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Isso motiva muita gente a continuar produzindo conteúdos relevantes aí para vocês. Primeiro, você precisa entender uma coisa muito importante. As plataformas possuem regras internas e isso é verdade. Então sim, elas podem aplicar punições quando entendem que houve violação das políticas da plataforma. O problema todo começa quando esse bloqueio acontece de forma automática, genérica, sem transparência, por um erro do sistema. Basicamente falando, um robô chegou e te bloqueou. E muitas das vezes, talvez até na grande maioria, esses empresários do marketing digital nunca anunciaram nada ilícito, nunca aplicou o golpe, nunca vendeu produto proibido, nunca violou intencionalmente nenhuma política. Mesmo assim, a conta é bloqueada. Em alguns casos, o próprio algoritmo identifica comportamentos considerados suspeitos e a plataforma vem e realiza um bloqueio preventivo. E aí começa o desespero. Por quê? Muitas vezes não existe um atendimento humano eficiente para poder atender a pessoa. Então ela envia um recurso via e-mail ou através do link, recebe uma resposta automática quase que de forma instantânea, ela tenta novamente e simplesmente nada resolve. E aqui entra o ponto mais importante. A justiça normalmente não analisa apenas o direito da plataforma de bloquear. Ela também analisa se houve abuso, se houve falta de transparência, se existiu possibilidade adequada de defesa, se o consumidor ou aí o empresário, nesse caso, foi prejudicado de maneira desproporcional, se houve então retenção indevida de valores e principalmente se o bloqueio aconteceu sem fundamentação clara. Inclusive, existem decisões judiciais aí, que já até de forma muito frequente, reconhecendo que plataformas digitais precisam respeitar princípios básicos como boa-fé, transparência e direito de defesa. Até porque, eu vou falar uma coisa que você vai saber mais ainda do que eu. Essas contas aí, principalmente contas de anúncios, não são apenas um perfil de rede social, é uma ferramenta essencial de trabalho que não poderia ser retirada do consumidor, que é você. Vou dar um exemplo aqui. Imagine uma loja virtual que depende exclusivamente
exclusivamente de anúncios para vender. A empresa ela investe dinheiro diariamente, ela tem funcionários, boletos, contratos e de uma hora para outra a conta simplesmente é bloqueada sem explicação concreta. O prejuízo ele pode ser gigantesco e em determinadas situações, além do pedido de recuperação da conta, também pode existir discussão sobre indenização por danos materiais e até danos morais, dependendo aí do caso concreto. Agora preste muita atenção nessa parte, porque isso pode ajudar bastante. A primeira coisa que você precisa fazer, caso sua conta esteja neste momento bloqueada, é reunir provas. Você vai tirar print de tudo. Print da tela de bloqueio, print dos e-mails recebidos, print dos recursos enviados, das respostas automáticas, do saldo eventualmente retido pela plataforma, do histórico da conta, dos anúncios que estavam lá ativos. Tudo isso vai ser muito importante. E outro ponto aqui muito fundamental é nunca tente criar dezenas de contas para burlar o bloqueio. Muita gente acaba fazendo isso no desespero e isso com certeza vem e piora ainda mais a situação aí perante a plataforma. Aí muita gente me chama aí no WhatsApp e pergunta: doutor Renato, entrar na justiça realmente funciona? E a resposta é: depende do caso. Cada situação precisa ser analisada individualmente por um advogado especialista, mas eu já te garanto, se você não cometeu nenhuma infração, certamente a plataforma não está certa, tá ok? Mas de qualquer forma, um advogado tem que analisar o seu caso. E dessa forma, pessoal, em muitos casos, o próprio Poder Judiciário determina a reativação da conta, especialmente quando ficar demonstrado abuso, ausência de transparência ou prejuízo excessivo. Em alguns casos também é possível pedir até uma tutela de urgência, conhecida aí popularmente como liminar, ou seja, um pedido para que a plataforma restabeleça a conta rapidamente antes mesmo do fim do processo. Outro erro também que eu falo aqui para você, que eu vejo assim de forma constante, diariamente aí, pelas pessoas que me chamam no WhatsApp, é que muitas pessoas procuram ajuda tarde demais. A pessoa passa meses tentando resolver sozinha, ela perde acesso às provas, ela perde acesso aí ao faturamento, ela simplesmente larga o faturamento caindo e não faz nada. Ela então assim, ela perde clientes e só depois procura orientação. E dessa forma, pessoal, eu falo para vocês, quanto mais cedo procurar aí um advogado especialista, maiores costumam ser as chances de organizar corretamente as provas que vão definir aí a melhor estratégia jurídica para poder recuperar sua conta. E eu sei também, pessoal, que muita gente aqui vai chegar e falar: para mim não é só uma conta, é minha forma de trabalho, é o negócio da pessoa, é o sustento da família, é o projeto de vida que você possui. E eu sei disso. E diariamente, quando me chamam aí no WhatsApp, aí, que sejam empresários, prestadores de serviço, afiliados, infoprodutores e pequenos empreendedores completamente desesperados porque perderam acesso à plataforma, eu sempre oriento a manter a calma e agir com estratégia. Lembre-se bem disso. Por quê? A situação ela já não está favorável, então você precisa pensar de uma forma a colher provas para reverter essa situação. Desesperar, querer xingar alguém na plataforma, nada disso vai ajudar você. E se tiver ficado alguma dúvida a respeito desse vídeo, se você quiser também falar comigo, pode me chamar aí pelo WhatsApp, pelo primeiro link da descrição. No mais, um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, hein? Valeu!